Ou seja, quando se pensa nas Microsoft, nas empresas dos Estados Unidos, biotecnologias, etc., eram pequenas, há 10, 20 anos, se calhar era uma empresa de vão buscar com meia dúzia de trabalhadores. E hoje emprega milhares. E este há que se perdeu na Europa. Na Europa, as grandes empresas herdam-se. As grandes empresas já existiram. E, de facto, a capacidade de partir de uma pequena empresa e criar milhares e milhares de postos de trabalho, a Europa tem demonstrado muito menos capacidade que os Estados Unidos. E também aqui um aspecto que é fundamental. Eu estou de acordo, por exemplo, uma das coisas fundamentais no sistema de justiça, e tem sido discutido, e tem havido melhorias, e este governo já introduz melhorias, é, por exemplo, o problema da falência da banca. Uma empresa, por exemplo, com o salário atrás, deve falir. Pode estudar se a empresa tem condições para a recuperação. Se existe alguém disponível para pagar naquela. Mas se o empresário, a certa altura, não paga salários, provavelmente o empresário tem que largar a empresa e, eventualmente, vendê-la ou ir para um processo de falência. Agora tem que ser rápido. Um processo de falência não pode ser, ao fim de 10 anos, resolveu-se o processo de falência. Os equipamentos são todos podres, todo aquele património se perdeu. Quer dizer, não há substituir, digamos, quem não demonstrou capacidade por alguém que queira apostar naquela empresa, avançar, criar postos de trabalho. E, portanto, esse é um problema. Outro problema, este é um problema velho que eu tenho discutido muito com muitos membros do governo, e discordo muito das políticas que têm sido seguidas por sucessivos governos, é a inexistência de políticas industriais. E em Portugal começou-se a acreditar que, o empresário queira ser apoiado, tem que haver políticas para os apoiar. E o Estado deixou de ter objetivos, projetos. Vá à tua Europa. A tua Europa não só de um objetivo. Resolveu-se apostar no setor automóvel, trouxe uma boa empresa e criou-se à volta dessa empresa um grande conglomerado de empresas de componentes automóveis. Portanto, tem que haver esta dimensão da aposta em projetos industriais e não esperar simplesmente para apoiar projetos em geral. Também tem que haver políticas de apoio geral aos empresários, mas tem que haver políticas setoriais. Eu às vezes costumo dizer o exemplo do Porter. O Porter foi um relatório encomendado pelo Mira Amaral. E o Mira Amaral, que é uma pessoa que eu sou amigo do Mira Amaral, damos excelentemente, ele tem ideias magníficas, mas o Mira Amaral estava numa fase de apostar, sobretudo, no setor da alta tecnologia. E, portanto, apostar num setor industrial baseado na alta tecnologia. E quando o relatório ao Porter, e o que é que o Porter diz? Aposta nos setores onde Portugal demonstra que tem experiência e tem capacidade. Aposta nos vinhos, aposta em setores tradicionais, moderniza, também aposta em novos setores de atividade. É isto que nós temos que fazer. Quais são os setores que mostram? Por exemplo, um setor extraordinário em Portugal é o setor da calçada. Foi também um centro tecnológico, uma associação que mostrou dinamismo, um centro tecnológico que foi altamente bem utilizado e um setor que se desenvolveu especialmente, e hoje é um dos setores que está a atravessar a crise com a maior das facilidades, está a aumentar a riqueza, como disse há um bocado também na mesa, é um setor que é o segundo calçado mais caro da Europa. Não é na base do baixo preço, é o segundo calçado mais caro da Europa, a seguir ao italiano. E conseguiu desenvolver marcas próprias, design próprio, e, portanto, os italianos que dominaram totalmente o mercado passaram a ter também um bom competidor como os portugueses. Por fim, e portanto, mas de qualquer modo, é de facto apostar nos empresários pequenos, nos trabalhadores pequenos, apostar de facto em projetos empresariais que sejam capazes de crescer e criar postos de trabalho. E esse é o grande drama hoje. As empresas, mesmo excelentes projetos industriais, que a banca não apoia, o Estado não apoia, porque de facto há uma política demasiado horizontal, tratar muito igualmente o que é completamente diferente. E isto também é muito. Isto liga-se à questão do Dr. António Tavares, realmente sindicalismo e emprego. O que é que o sindicalismo pode fazer pelo emprego? Aliás, foi aqui que citou esta questão do setor produtivo. E, digamos, temos que apostar no setor produtivo, voltar a apostar no setor produtivo. E dentro do setor produtivo, por exemplo, o setor de serviços, o setor de turismo e muita área de serviços, não é só o setor industrial tradicional. Mas, digamos, apostar naqueles setores onde mostramos dinamismo. Por exemplo, em termos de políticas, uma política que tem também discutido muitas vezes com o Ministro da Agricultura, nós temos hoje cada vez mais as grandes superfícies são o grande intermediário entre o produtor e o consumidor. E uma grande superfície compra grandes quantidades.
E os agricultores não têm capacidade para produzir essas grandes quantidades. Portanto, o que é que o governo pode fazer para incentivar o incentivo dos agricultores para chegar às grandes superfícies? Senão, as grandes superfícies transformam-se em gigantescos canais de importação. Produtos espanhóis, fruta. Eu, uma vez, chateei muito o professor Cavaco Silva, quando era primeiro-ministro em Constituição, porque por 3 vezes lhe disse: olha, fui à sua terra, no Algarve, a Tagueira, emergente produção de fruta, vou ao supermercado, não há uma única peça de fruta do Algarve. Não há uma única peça de fruta, nem a laranja, nem nada, é tudo importado. E, portanto, o grande problema, muitas vezes, mesmo quando discutimos que estamos a importar mais do que exportamos, é que não conseguimos fazer que a nossa produção chegue aos mercados, porque se favorecem canais de importação da vez da produção nacional. E um grande objetivo das políticas, nomeadamente do Ministério da Agricultura, é ver como é que os produtos chegam aos mercados. Nós temos imensos produtos. Na prática, os agricultores acabam por não vender, ou vendem a um preço abaixo, muitas vezes, do próprio custo. E, portanto, como é que chega? Como é que o associativismo? Nós hoje temos um setor cooperativo que é pior que antes do 25 de Abril. O setor dos vinhos desenvolveu-se. Hoje há excelentes cooperativas, mas há cooperativas falidas. E também o problema da reestruturação das cooperativas de vinhos era fundamental. Mas, por exemplo, o setor fruteiro hoje tem muito menos cooperativas do que tinha antes do 25 de Abril. E, portanto, de facto, para a fruta chegar aos mercados, precisa desenvolver mecanismos diversos de associação. Podem ser cooperativas, podem ser outras formas de associação. Agora, é evidente que tem que ter capacidade para atacar os supermercados, para chegar às grandes cadeias de distribuição, para fazer a transposição entre a distribuição. Mas, respondendo e voltando por fim a esta questão, o sindicalismo dessa empresa. Eu acho, de facto, temos que reconhecer que as empresas hoje estão sujeitas a desafios muito diferentes dos de há 20 anos. Nomeadamente as empresas industriais, as empresas produtoras de bens. Há 20 anos, quando eu pensava numa empresa industrial, era uma empresa que produzia todo o ano a mesma coisa. Estava a produzir para estoques, ou estava a produzir porque tem encomendas, mas quando não tinha encomendas, punha no armazém para verem as encomendas. Hoje as empresas industriais praticamente só produzem na base das encomendas. Portanto, tem muitas encomendas, produzem muito, tem poucas encomendas, produzem pouco. Se produzem muito, precisam de muitos trabalhadores. Se produzem pouco, têm poucos trabalhadores. Qual é o fator de adaptação? Pode ser o despedimento. Eu preciso de poucos despeços e depois, quando precisar de mais, recruto. Mas isso é uma péssima via, até porque os trabalhadores são qualificados, para além, digamos, dos problemas sociais que isso é bom. Mas também obter recursos qualificados, humanos qualificados, não é assim tão fácil. E, portanto, a melhor maneira de resolver, sob o ponto de vista económico e social, é criar fatores de adaptabilidade, para que quando, na época em que é necessário produzir mais, os trabalhadores trabalham mais, quando é necessário produzir menos, os trabalhadores trabalham menos. E, para os trabalhadores tem problema. Tem um primeiro problema, que é o problema que tem a ver com o baixo nível de salários e o peso das horas extraordinárias. E tem o segundo problema, que é a conciliação entre a vida de trabalho e a vida familiar. E, portanto, há que criar mecanismos de adaptabilidade que permitam à empresa reagir em função das suas necessidades, ser capaz de reagir. E tem-se multiplicado novas formas de organização de trabalho, os bancos de horas, digamos, e outras questões, e que podem e devem ser desenvolvidos por negociação coletiva. Nós, às vezes, não interiorizamos, achamos que a negociação coletiva é qualquer coisa para fixar os salários. Não, a negociação coletiva deve ser para fixar as condições de trabalho e criar fatores de adaptação à mudança. Para isso, precisamos de negociadores sindicais e patronais sensibilizados para isso, mas precisamos, sobretudo, de empresários que saibam o que querem. E que saibam que precisam daquela adaptação à mudança e que podem obtê-la por via da negociação coletiva. Eu tenho imensos exemplos de empresas que negociaram, criaram fatores de adaptabilidade, pagaram por isso uma fatura. E depois os quadros dessas empresas nunca utilizaram os fatores de adaptabilidade criados. Porque essa era uma necessidade política, não era uma necessidade que nasceu na gestão da empresa. Porque a gestão da empresa estava a tentar criar certos mecanismos que era fundamental para melhorar a capacidade de resposta da empresa aos desafios. E, portanto, é isto que acho que podemos fazer. Podemos realmente ser agentes de mudança em termos de aposta em fatores novos. E acho que, apesar de tudo e tudo o que se diz, nós temos um sistema educativo melhor do que há 20 anos. Nós temos um sistema de qualificação melhor do que há 20 anos. Eu lembro-me que em 84, antes de aderirmos à União Europeia, gastava-se em formação profissional em Portugal em 4 ou 5 milhões de contos.
Em 86 gastou-se aí 50 vezes mais. Gastou-se mal, com certeza. Podia ter gasto muito melhor. Mas é evidente que, com este volume de recursos financeiros, se obtiveram melhor recursos que em 84. E hoje o sistema já está muito melhor. Hoje, por exemplo, aquela questão no sistema educativo, 50% dos jovens no ensino secundário devem seguir uma via qualificante, é fundamental. Fundamental. Aliás, eu costumo lembrar que em 88, um Conselho de Ministros da Educação da União Europeia decidiu por unanimidade que todos os jovens, antes da integração na vida ativa, deviam ter pelo menos um ano de formação profissional. Portugal ainda não atingiu este objetivo. E há quantos anos vem 88? E foi investido muito na educação. Portanto, a aposta, por exemplo, neste objetivo, tem que passar pelo sistema educativo, não passa pelo sistema de formação, fora do sistema educativo. Tem que haver uma aposta forte na formação de trabalhadores. Há bocado aqui, o José Carlos Brito dizia-me que, hoje, nós temos este problema de dizer que os jovens que temos hoje nas empresas, nós pensamos, mas suponhamos que o trabalhador trabalha em média 40 anos. Se trabalha em média 40 anos, eu daqui a 10 anos, 75% dos trabalhadores daqui a 10 anos já lá estavam hoje. Como é que eu melhoro as qualificações destes trabalhadores aos níveis de educação? Tenho que apostar também na formação ao longo da vida. Não posso só apostar na entrada dos jovens. A entrada dos jovens podem trazer um impulso muito grande à melhoria da educação e da formação. Mas aqueles que lá estão também têm que apostar neles. E como é que eu melhoro o sistema? E qual é a aposta, por exemplo, na educação e na formação? E, portanto, há várias coisas na definição das políticas em que o diálogo social poderá criar novos consensos. Mas acho que muitos sindicatos e trabalhadores têm que se entender muito a nível da empresa e de setores de atividade. E conseguir criar grandes fatores de adaptação à mudança. Às vezes é difícil. Estar numa misericórdia, sabe que às vezes as negociações das misericórdias são muito difíceis, até pela diversidade das misericórdias neste país e pela, às vezes, até muito diversa representação de sindicatos nas misericórdias. Há misericórdias para o nível de sindicalização, há misericórdias praticamente com zero de sindicalização. E, portanto, também temos que fazer todos para melhorar o sistema de participação, o sistema de representação, mas assumir claramente como grande desafio para resolver os nossos problemas, temos que apostar em ter mais gente no mercado de trabalho. Aquele dado que há bocado dava a nossa linha. Por cada 1% de emprego a mais, 1% porque o desemprego diminuiu ou porque aumentou a população ativa, há um crescimento do PIB de 0,25 a 0,5. Isso é central. É central em termos de produto, mas é central também em termos do tema deste debate, que é, de facto, a crise económica e social.